Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. E hoje, galera, eu quero trazer aqui para vocês uma questão super legal que um aluno me trouxe, né? Uma necessidade aí que ele me trouxe e que chamou um pouco de atenção, porque realmente é um probleminha um pouco chato, né? Principalmente antigamente era muito chatinho de resolver, mas hoje em dia já está um pouco mais fácil. Qual que era a situação? Esse meu aluno, ele tem uma planilha que faz importação de dados de nota fiscal lá da empresa dele, utilizando um código de VBA. Tá? Inclusive, se faz sentido para vocês, se vocês querem aprender a fazer importação de arquivo XML de nota fiscal para o Excel, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo ensinando. Eu sei que tem bastante gente que tem trabalho para fazer isso e não é para menos, porque é um pouquinho chato mesmo. Né? Então, principalmente para quem está começando aí com o VBA, tem que usar uma biblioteca específica, tem algumas coisinhas, e o XML de nota fiscal é diferente de um XML aí comum. Né? Então, se você quiser aprender como fazer, deixa aqui nos comentários, eu posso gravar um vídeo fazendo um tutorialzinho de como você pode importar aí dados de XML em massa, tá? Então, para você já importar vários arquivos de uma vez só, tá bom? Mas, qual que era a situação? Lá na nota fiscal desse meu aluno, ele tinha a possibilidade de ter até 4 parcelas para pagamento. Então ele fazia uma venda lá, por exemplo, de R$ 8.000 e ele dividia em até 4 vezes, né, sendo lá de R$ 2.000 cada uma. Né? E o que ele queria fazer? Por conta do código que ele já tinha e que ele queria manter, essas parcelas apareciam em colunas diferentes. Então ficava um negócio mais ou menos assim, olha, para você entender. Ele tinha aqui, sei lá, uma data de emissão, tá? Aí ele tinha lá a descrição, o código da nota fiscal, isso não faz sentido aqui pra gente, mas vou pular ali um pouco. Ele tinha lá o valor da nota fiscal, aí ele tinha primeira parcela, que seria o vencimento dessa parcela, aí ele tinha o valor da parcela, né? Então ali um R cifrão, primeira parcela. E aí a mesma coisa ele tinha para uma segunda parcela, terceira parcela, quarta e assim por diante, né? Então lá as 4 parcelas dele. Então era um negócio mais ou menos assim, tinha mais colunas ali com mais informações, lógico, mas isso aqui é importante pra gente. Aí vou até deixar aqui, olha, segunda parcela, aqui também está falando da segunda parcela. Aqui está falando da terceira parcela, aqui também. E aqui também. Aqui é quarta e aqui é quarta. Beleza. Aí ele vinha lá e vinha descrevendo. Né? Então, por exemplo, hoje, dia 16/4, que é o dia desse vídeo, eu estou lançando aqui uma fatura lá, né? Uma nota fiscal de R$ 8.000, por exemplo. Tá? Vou colocar isso daqui em dinheiro, para ficar mais agradável. Aí o que acontece? Como eu vendi aqui no dia 16/4, sei lá, eu vou dar alguns dias para a pessoa pagar, então a pessoa vai me pagar no dia 30/4 a primeira parcela, por exemplo. Tá? Deixa eu colocar isso aqui tudo em data abreviada, só para ficar mais agradável, e esses aqui outros todos em dinheiro. Né? Aqui, pronto. Beleza. Aí nessa data ele vai me pagar 2.000, aí vai vir aqui para frente. Depois de 30 dias, então sei lá, dia 30/5, ele vai me pagar... 30/5, ele vai me pagar mais 2.000. No dia 30/6, ele vai me pagar mais 2.000. No dia 30/7, ele vai me pagar mais 2.000. Então deu para entender, ele foi parcelando aqui essa situação. Até aí tudo bem. Só que qual que é o problema? Conforme ele ia lançando isso daqui, então ele tinha um outro lançamento lá, sei lá, no dia 18/4, ele vendeu R$ 10.000, por exemplo. Opa! R$ 10.000 ali, por exemplo. Difícil usar 10.000 aqui, hein? Pronto, agora sim, R$ 10.000, por exemplo. E aí o que acontece? Né? Esse daqui era diferente, ele fazia em uma parcela só, por exemplo. Então, sei lá, lá no dia 5/5, que ele acordou com o cliente dele, a pessoa ia pagar os 10.000. Né? Então não tinha campos aqui, ficava em branco. Aí tinha uma outra que ele fazia, por exemplo, dia 20/4, aí, sei lá, de 12.000. O que acontecia? Aqui ele combinava com o cara que ia pagar, sei lá, no dia 20/5, a primeira parcela, e aqui ia pagar 2.000, ou melhor, ia pagar, sei lá, 8.000 aqui nessa primeira parcela.
Aí depois, nas outras parcelas ali, sei lá, dia 20/6, por exemplo, ele ia pagar 2.000 e no dia 20/7 ia pagar mais 2.000. Essas coisas acabam acontecendo quando você está negociando e tudo mais. Aí o que acontece? O que ele queria fazer? Ele queria pegar essas datas aqui, olha, que estão em colunas separadas e considerar quando que ele vai ter essas entradas, para ele fazer um controle financeiro lá da empresa dele, o que faz todo sentido. Só que qual que é o problema disso? Tá? O problema disso aqui é que é difícil de fazer, porque as informações estão em colunas separadas. Então ele queria olhar, falar, poxa, quanto que eu tenho para receber dentro do mês de abril, considerando todas as parcelas. Aí alguém vai falar para mim o seguinte, Lucas, você faz o seguinte, você pega, procura, soma aqui, né, a primeira parcela, mais a soma da segunda parcela, mais a soma da terceira parcela, mais a soma da quarta parcela. Isso até daria certo, tá? Inclusive, é assim que a gente faria isso antigamente. Só que dá um trabalhão fazer desse jeito. Então eu quero aproveitar essa situação para mostrar aqui para vocês uma forma um pouco diferente que você pode ter para resolver justamente esse problema. Uma fórmula que eu gosto bastante, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de utilizar, que é a fórmula empilhar, tá? Então como que isso vai funcionar, galera? Primeiro passo aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar isso daqui, vou dar um Ctrl Alt T, vou transformar isso aqui numa tabela, isso vai facilitar aqui o meu trabalho, tá? Então eu vou inserir, vou dar um nome para minha tabela, não se esqueçam disso, tá? Então eu vou chamar de tab underline NFS. Para quem acompanha aí os vídeos aqui do canal sabe que eu sempre chamo tabelas começando por tab underline alguma coisa e NFS nesse caso de notas fiscais, tá? Vou vir aqui, olha, vou tirar essas corzinhas azul e branco aqui, vou deixar ele sem isso, tá? Vou deixar aqui no padrão que eu costumo utilizar aqui no canal, vou deixar aqui, olha, em azul escuro com letras brancas em negrito, né? Normalmente eu trabalho assim aqui. E isso já vai deixar aí com uma cara mais agradável pra gente. E por último, vou colocar aqui uma borda para ficar mais apresentável. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? Eu não quero que ele some ali para mim por período. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar isso daqui, vou fazer até aqui do ladinho, tá? E lembrando que isso aqui poderia ter quantas linhas fosse, tá? Quantas notas fiscais você quisesse aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui a data e aqui o valor. Aí aqui na data eu vou colocar assim, olha, igual empilhar V. O que é empilhar V, galera? Você vai pegar pedaços de range, né? Então vai pegar ranges ali, grupos de células e vai colocar um embaixo do outro. E assim fica mais fácil para você trabalhar para um monte de coisa, tá? Então, quando você quer buscar alguma coisa, quando você quer fazer cálculos com alguma coisa nessa estratégia, isso daqui pode te ajudar bastante, tá? Inclusive eu vou fazer aqui dos dois jeitos para você poder entender de um jeito mais fácil, que na minha opinião é isso daqui, fica muito mais curto e mais leve a planilha, e de um jeito que a gente faria aí antigamente quando não tinha essa fórmula aqui, tá? Então eu vou mandar ele empilhar de forma vertical, abrindo aqui um parêntese, e ele pede, olha, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Como eu coloquei lá como tabela e eu quero só a data, eu vou fazer isso aqui, ó. Tab, nota fiscal, abre colchete, primeira parcela. Então coloca a primeira parcela em cima, ponto e vírgula. Agora eu quero a segunda parcela. Então tab, nota fiscal, segunda parcela, fechou, ponto e vírgula. Tab, nota fiscal, abre colchete, né? Terceira parcela, fecha colchete, ponto e vírgula. Tab, nota fiscal, colchete, quarta parcela, fechou parênteses. Olha lá que legal, ele já colocou uma em cima da outra, olha que bacana. Não se preocupem com esse zero aqui, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, olha, vou vir aqui, vou colocar isso aqui como data, olha lá, ó, já trouxe aqui pra gente. Só que tá vendo esse 0 de janeiro aqui, 0 de janeiro, 0 de janeiro, 0 de janeiro? É os vazios daqui, ó, tá? Então o que você pode fazer aqui? Você ainda poderia colocar aqui, por exemplo, um filtro, tá? Você pode usar um filtro para isso, para limpar esses zeros aqui. Mas no nosso caso não vai ser necessário, tá bom? Você pode deixar isso daqui aqui desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Aí o que eu vou fazer depois disso? Eu vou vir aqui no valor e vou fazer a mesma coisa, tá?
Como que eu faço a mesma coisa? Eu vou pegar, olha, eu poderia inclusive fazer isso aqui, ó, arrastar aqui para o lado, e aí, se eu pegar isso daqui e transformar em dinheiro, você vai ver que ele tem, olha, 2.000, 10.000, 8.000, 2.000. Poxa, Lucas, como que ele conseguiu entender que ele tinha que puxar para o lado e funcionar? É o seguinte, olha, quando eu puxei para o lado, ele mudou de primeira, segunda, terceira e quarta parcela para valor da primeira parcela, valor da segunda, valor da terceira e valor da quarta, porque ele pulou uma para a direita, olha, tá vendo? Ele estava aqui na data, ele pulou para o valor, tá? Então assim já fica facinho, você não precisa fazer mais nada. E depois, se você quiser, você pode ainda fazer o seguinte, olha, você pode colocar o período para fazer o seu gráfico, né, e tal, período. Você pode vir aqui, olha, e colocar da seguinte forma. Você pode coletar, né, então, sei lá, 1º de janeiro, eu estou falando aqui de 2024, por exemplo. Eu gosto de fazer isso aqui, olha, colocar aqui do lado um rótulo, tá? E aí eu vou fazer igual a maiúscula do texto dessa data aqui no padrão. Eu gosto de usar 3Ms barra 2As. Fechou aspas, fechou parênteses, fechou parênteses. Olha lá, ficou janeiro 24 maiúsculo. Ah, Lucas, não era só mudar aqui? Era, só que daí fica minúsculo, isso me incomoda, tá? Essa etiqueta aqui é só para deixar maiúsculo mesmo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, vou centralizar ele para ele ficar mais legal. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, igual a data M desse valor aqui, olha, pulando um mês. Isso vai fazer ele chegar aqui pra gente. Se eu colocar aqui em data, 1º de fevereiro, e aqui eu posso só copiar, já vai virar fevereiro 24, posso arrastar aqui até dezembro, né? Então aqui já deu, olha, dezembro de 2024, tem ali os meus 12 meses, e aqui se eu quiser colocar o valor, né, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, olha, igual a soma C, ou melhor, soma Cs, né? E aí eu vou somar agora a minha tabela? Não, eu vou somar aqui, olha, olha o truque aqui. Isso só dá para fazer nas versões aí mais novas, digamos assim, do Excel, tá? Intervalo de soma, eu vou querer somar esses valores aqui. Então eu vou clicar aqui no primeiro, olha, M2, vou colocar o jogo da velha. Assim ele vai pegar o range no tamanho certo, tá? Ponto e vírgula, os critérios é a data. Então esse daqui, jogo da velha, ó. Aí ele vai pegar inteiro. Depois que você fez isso, você vai colocar a data que você quer. Então tem que ser maior ou igual do que, né, o E comercial para concatenar, então maior ou igual do que alguma coisa, essa data aqui, então dia 1º do 4 para frente. Só que a data também tem que ser, né, então a mesma data, né, com o jogo da velha ali, também tem que ser menor ou igual do que E comercial o fim do mês dessa data aqui, né? Então que é essa mesma data aqui do lado, ok? Então o que ele vai fazer quando eu estruturo isso, tá? Vou colocar aqui, ó, 0, para ele fazer o do próprio mês, e vou fechar. Então olha, no dia, em janeiro não tem nada, e realmente eu não lancei nenhum valor lá para janeiro, tá? Agora, o que acontece nessa estrutura aqui? Quando você fizer esse carinha desse jeito, o que eu falei ali? Eu falei o seguinte, ó, você vai somar o valor, e esse valor, esse range do valor vai estar sempre certo por conta do jogo da velha. Toda vez que a data for maior ou igual o dia 1º do mês, que é o O2 aqui, o dia 1º do mês, seria o 1º de janeiro, e toda vez que também a data for menor do que o fim do mês. Que mês? Esse mês aqui. Então ele está olhando do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Tá? Então assim ele fica certinho para você somar o do mês. Vou pegar isso aqui, olha, vou deixar em dinheiro e vou passar aqui um outro truque para você, que é o seguinte, olha, aqui dentro dessa fórmula, para a gente poder fazer os próximos meses, a gente vai agora travar esses ranges aqui que estão com o jogo da velha, tá? Então eu vou colocar, olha, F4 aqui para travar o M2, o L2 e o outro L2, tá? O O2 eu não preciso travar porque eu quero realmente que ele desça. Aí eu vou dar Enter e vou arrastar aqui para baixo. E aí você vai ver, olha lá, em abril eu vou faturar 2.000, em maio vou faturar 20.000, em junho 4.000 e em julho 4.000. Olha que legal, tá? Então é lógico que numa situação real eu teria mais dados aqui para poder fazer isso, ok? E o bacana, galera, é que desse jeito aqui ele vai considerar independente de quantos valores você conseguiu colocar aí dentro da sua base.
Na situação desse meu aluno, para vocês terem uma noção, ele emite muita nota fiscal. Então, ele tem lá o VBA que faz a importação desses dados e tem uma lógicazinha dessa daqui, é legal, porque fica bem fácil de fazer, você não precisa ser um expert em VBA para poder montar essa estrutura, porque é uma estrutura bastante tranquila aí de código, né? Tirando ali a partezinha da importação do XML que é mais chatinho, digamos assim, mas você consegue tranquilamente fazer isso e estruturar isso aqui. E o bacana é que isso daqui vai ficar bem legal se você colocar isso dentro de um gráfico. Por exemplo, se eu pegar, olha, essas duas informações aqui, vier aqui em inserir, pegar aqui um gráfico, olha, de linhas mesmo, tá? Bem simples de tudo. Colocar ele aqui, ó, embaixo para a gente poder visualizar ele melhor, tá? Se você vier aqui, tira até esse título daqui para te dar mais espaço, olha, e você poderia, lógico que aqui, ó, eu tô sem informações de janeiro, fevereiro e afins, mas se você quiser fazer um indicador bem legal, você pode vir aqui, olha, nessa linha, clicar 2 vezes nela, você pode vir aqui no balde de tinta, lógico, escolher aqui a questão de cores e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com esse marcador aqui, olha, vou vir aqui em opções de marcador interno. Vou colocar aqui um tamanho 10 para o meu marcador e vou selecionar aqui o marcador redondinho. Ele vai aparecer, opa, deixa eu colocar em tudo, né? Marcador, opções, interno. Vou colocar aqui o redondinho, vou colocar aqui tamanho 10, que é um tamanho que eu acho legal de usar, tá? Então ele vai ficar esse círculo lá. Vou pegar aqui, olha, o preenchimento do marcador, vou colocar como sólido. Vou colocar aqui, olha, como preenchimento branco. E vou pegar isso daqui, olha, tirar essa linha de grade de lá para deixar ele mais visível. Lógico, lembrando, tá? Aqui ele teria valores todos os meses, né? Dependendo aí da situação da empresa da pessoa, ok? Aqui, olha, eu posso colocar, tá, também dentro do preenchimento agora da linha, tá? Então eu posso vir aqui, olha, na minha linha em si. Eu tenho aqui para ele ter a cor que eu quiser. Mas eu também tenho aqui, olha, esse botãozinho linha suavizada, que vai deixar ele ali mais arredondado, tá vendo? Ó? Assim ele vai dar uma cara mais agradável ali pro seu gráfico, tá? E aí você pode fazer o seguinte, pode vir aqui, olha, nesse maisinho talvez até, ou lá em cima em adicionar elementos do gráfico, a mesma coisa, pode vir aqui em rótulo e colocar aqui um rótulo acima, né? Então vai colocar ali os valores que essa empresa teve. Como ele ficou apertado aqui, olha, de duas uma, dependendo do espaço lá do seu painel, ou você pode pegar isso daqui, que provavelmente é o que eu faria, pensando que é um gráfico ali de período maior, né? Deixar ele mais largo, tá vendo? Ó? Então, para ele ficar mais legível, mas ainda assim, perceba que, mesmo que eu alargue aqui, como são números mais altos, ele fica cortando, né? Então, isso não fica legal. Você pode transformar lá naquela condição de, ao invés de 20 mil, aparecer 20k, por exemplo, coisa do tipo, pode fazer isso. Ou você pode simplesmente pegar aqui, vir na página inicial. Eu gosto de deixar aqui ele na mesma cor, né? Então vou deixar ele aqui em azul e vou deixar aqui, olha, ele também rotacionado. E aí você pode pegar isso aqui, olha, e só descer ele aqui para que ele te dê sempre espaço sem ficar cortando lá em cima. E aí você vai ter aqui o resultado mês a mês, né, de faturamento aí dessa empresa. Olha que legal, galera. Então percebe que em poucos minutos, né, uma estratégia dessa, a gente consegue resolver aquele problema chato que era lá a questão de não ter, ou melhor, de ter todas as parcelas separadas, né? Então a gente juntou isso daqui usando o tal do empilhar e a gente configurou isso aqui. Ah, Lucas, mas e quem não tem empilhar, ou antes do empilhar ser inventado, digamos assim, como que resolvia um negócio desse? Bom, normalmente você tinha um carinha parecido com esse, eu vou até copiar e colar, tá? Então a mesma estratégia que eu usei para fabricar ele lá, eu vou usar aqui. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai fazer o seguinte, olha, a primeira parcela, vou colocar aqui, ó, 1P, só para facilitar, tá? 2P, 3P e 4P. E ele, lógico que ele não entendeu que isso é uma sequência, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui, então, 2P, 3P e 4P. Então, parcela 1, 2, 3 e 4. Aí aqui eu vou colocar o total, né? Aí aqui que eu vou fazer aqui, ó, vou mandar ele somar igual a soma C, no caso somar Cs, né? Então eu vou pegar lá a minha coluna, então parênteses tab, NF. O que eu vou somar, né? O valor, nesse caso aqui, olha, da primeira parcela, que é esse daqui, RS primeira parcela, tá? Então percebe que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Fechou aqui o parênteses, só que
Essa estrutura agora eu não vou poder mais arrastar para o lado. Você vai ver que não vai dar certo, tá? Arrastar para o lado isso daqui. Então ele vai somar essa coluna. Depois, qual que é o intervalo de critério? É o tab NFS. E aí ele vai olhar a data da primeira parcela, que é essa daqui. Ela tem que ser, e aí a mesma coisa que a gente fez no outro, maior ou igual do que o período lá. Eu vou selecionar ele aqui, está na S2 ali, tá? E também a mesma tab NFS vai ser a primeira parcela tem que ser menor ou igual. Isso aqui é para quem não tem aquela fórmula empilhar, tá? Tem que ser menor ou igual do que o fim do mês da data ali que está no S2, avançando 0 meses. Fechou aqui, fechou o soma. Então o que ele fez? Olha, aqui eu vou colocar isso aqui em dinheiro. E se eu arrastar aqui agora, ele vai trazer, olha, em abril 2.000 e em maio 18.000, mas está faltando 2 ali. Então, para a coluna primeira parcela ele fez. Agora o que eu vou fazer? Vou arrastar isso aqui para o lado, você vai ver que não vai dar certo, tá? Por quê? Ele mudou ali as colunas, ó, tá vendo? Então agora ele não está pegando aqui a coluna certa, ele está somando a segunda parcela, isso aqui é uma data, né? De acordo com o valor, comparando com a data. Não, tá errado, não é isso que eu quero. Então eu posso fazer o seguinte, ó, para facilitar, copia mesmo isso daqui, vem para cá e cola. Porque daí você pode pegar aqui, olha, só trocar o 1 por 2. Tá? Então, segunda parcela, segunda parcela, segunda parcela. Então, o nome lá da minha coluna me ajuda nesse aspecto. Tá? Então, eu troquei todos os 1 por 2. Tá? Vou mandar para cá. Se eu arrastar, olha, já veio aqui os outros valores da segunda parcela. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, cola. Posso trocar aqui, ó, 1 por 3 agora, porque eu estou na terceira parcela e terceira parcela. Já vou fazer ali o do lado, o vizinho dele, que é para a quarta parcela, tá? Então, aqui todas as tabelas, né, vão ser, cola aqui primeiro, né? Cola, agora sim. Quarta parcela e quarta parcela. Percebeu que eu tenho que fazer tudo separado porque eu não consigo fazer aquela união, né? E aí eu vou arrastar aqui, olha, beleza? E aí eu posso selecionar aqui essas células do lado, usar o Alt igual para fazer ali a autossoma e ele já registrar ali para mim todos os meus dados bonitinho, tá? E aí depois o próximo passo é criar o gráfico, né? Só que ao invés de eu pegar aqui, olha, eu vou pegar essa coluna e essa outra aqui fazendo ali a mesma estrutura de gráfico que eu fiz ali do lado, tá? Então percebe que dá para fazer dos dois jeitos, sim. Com as fórmulas mais novas, você consegue fazer isso de forma mais curta. Então percebe por que eu falo que é mais leve. Olha quantas células eu preenchi aqui, né? Então aqui eu estou usando, olha, 39 células, contando com os títulos. Aqui também, contando com os títulos, eu estou usando 91 células, ou seja, quase 3 vezes a quantidade, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí com isso, tá bom? E quanto maior for a sua base de dados, maior vai ser a diferença que você vai ter, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Eu achei que esse era um caso legal que dava para trazer aqui para vocês, para poder compartilhar essa fórmula empilhar, tá bom? Galera, se faz sentido para vocês aquela questão da nota fiscal, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer um vídeo para vocês, tá bom? Mas só vou fazer esse vídeo se tiver gente comentando aqui sobre, beleza? Todas as terças, todas as quintas-feiras a gente tem vídeo novo aqui no canal, às 11h30 da manhã. Então já se inscreve, já curte o nosso vídeo para você não ficar de fora. Isso também ajuda a gente a crescer e a chegar para mais pessoas. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.